todas, absolutamente todas as notícias do Cruzeiro. Alô, alô, Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Bom dia para o amigo ligado no Rádio Esportes da Itatiaia, 11h51. Pessoal que acompanha também pela live no canal da Itatiaia no YouTube, um abração para todo mundo. É o Cruzeiro, já com uma informação importante aqui, porque são 2 casos de Covid, um no profissional e um na base. O do profissional, o Rafael Santos, lateral esquerdo, ontem ele teve o teste inconclusivo para Covid-19 e hoje saiu o resultado da contraprova. Ele está afastado, deu teste positivo para Covid-19. Então, o Rafael Santos já em isolamento, está assintomático, ele completou o esquema vacinal e mantém agora contato constante com os profissionais do Cruzeiro. O Cruzeiro informou que no profissional, todos os atletas e membros da comissão técnica e funcionários testados tiveram os resultados negativos. Agora, no time que está em São Paulo, na cidade de Itapira, o Vitor Roque é baixa neste início de Copa São Paulo. Ele teve resultado para Covid no teste realizado no dia 31 de dezembro. Ele, então, iniciou o isolamento, não viajou para Itapira e ele está assintomático também. E a previsão é que esteja disponível no próximo dia 11. Então, uma baixa importante para o time do técnico Mário Henrique na Copa São Paulo. O Cruzeiro que estreia hoje em Itapira contra o Palmas às 7h30 da noite. Terá transmissão do Sport TV. É bom para ver essa garotada do Cruzeiro que, quem sabe, muitos aí podem ficar à disposição do técnico Paulo Pessolano na pré-temporada do Cruzeiro. Agora, o assunto que vem rendendo, agitando rede social e onde você fala uma coisa de Cruzeiro, e o Fábio? Vamos trazer aqui algumas informações sobre esta questão do goleiro Fábio. Ontem a Itatiaia acompanhou tudo, fiquei ao vivo até o apito final e apurando esta reunião que teve e terminou sem acordo neste primeiro momento. Novas conversas vão acontecer. O Fábio com o representante dele, o Cruzeiro que tem o Paulo André aí como gestor do futebol e tem agora o Pedro Martins, que é o diretor executivo de futebol. E a história é, o Fábio tem uma dívida muito importante com o Cruzeiro para receber, dívida lá de trás, de salários que ficaram naquele 2019 para 2020, depois veio a readequação salarial, e isso tudo virou uma dívida muito alta, ainda dívida com a associação. E agora, além disso, o Sérgio Santos Rodrigues, ele apalavrou uma renovação de contrato com o Fábio, dando um aumento salarial para o Fábio. E que esse aumento deixou o salário totalmente fora da realidade que o Cruzeiro pode pagar hoje e que vai pagar hoje, dentro desta nova política salarial. Então, a equipe do Ronaldo sabe da importância do Fábio, de tudo que ele representa, da idolatria que ele tem, de ser o jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, mas ao mesmo tempo existe uma política salarial que precisará ser cumprida. Então, as partes vão voltar a conversar para tentar chegar em um acordo. Todo mundo sabe que o Fábio está próximo de completar 1000 jogos, tem uma história gigante com essa camisa do Cruzeiro. Mas hoje, até o momento, esse acordo não aconteceu. Hoje o Fábio está sem contrato, porque o que foi apalavrado lá nem assinatura teve. Então, vamos acompanhar e seguir apurando os próximos passos desta história, que eu acho que vai render. Até quando? Eu não sei. Também não vai virar uma longa novela, porque o Cruzeiro hoje só tem o Lucas França como opção para o gol. O Jailson está com a indefinição também, não aceitou até o momento a redução proposta. Então, vamos seguir apurando para trazer aqui toda essa história que é, eu não sei, Panzi,
que estaria passando na cabeça de todos os envolvidos, porque é uma situação bem complicada. Panzi, bom dia. Ô Samuel, bom dia para você também. É complicadíssima, né? Eu estava falando ontem até com você mesmo aqui no apito final. O trato com o Fábio, ele é e precisa ser diferente do trato com o restante dos atletas, dos funcionários do Cruzeiro. O Fábio é um dos maiores jogadores da história do clube, o cara que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, para muitos o maior jogador e o maior goleiro da história. Isso tudo conta. E fazendo um recorte apenas de Cruzeiro, e aí eu não estou falando de futebol brasileiro, futebol mundial, o Fábio é maior, inclusive, que o Ronaldo dentro do Cruzeiro. O Ronaldo que comprou o clube. Em termos de idolatria, de história, o Fábio é maior. Então isso tudo tem que ser colocado na balança. Agora, há uma responsabilidade com o próprio dinheiro. O dinheiro que está no clube hoje é do Ronaldo. O Ronaldo não pode fazer como o Gilvan, que não vendeu jogadores para ganhar títulos, e empurrar a dívida para o presidente seguinte, que assumiu que poderia ter pago essas dívidas que o Gilvan deixou, também não quis vender jogador e deixou o problema para o presidente seguinte, que já estava apresentando um pacotão de jogadores. Alexandre Matos dando entrevista falando que estava trazendo o Ricardo Goulart e ia deixar o problema para o próximo presidente ou para o futuro dono do Cruzeiro. O Ronaldo, se ele fizer dívidas, se ele fizer contratos com atletas com um salário que ele não pode pagar, ele vai estar empurrando um problema para ele mesmo na próxima temporada, porque agora é com ele. Ele não tem para quem deixar, a não ser que ele venda o clube. E quem é que vai querer comprar o clube com um cara que fez uma administração irresponsável? Então isso não acontece. Por mais que haja a idolatria, por mais que o Fábio seja o grande pilar desse time, caso fique para 2022, a coisa tem que ser feita com responsabilidade. Mas eu repito, respeitando muito a história do Fábio dentro do clube. Eu tenho certeza que essa turma está respeitando. Por isso, talvez o martelo nem tenha sido batido na reunião de ontem. Talvez haja tanto respeito que deram um tempo para o Fábio pensar, ou o Fábio deu um tempo para a atual gestão pensar, e um acordo, e aí é para o bem ou para o mal, ele vai acontecer, repito, sem irresponsabilidade de nenhuma das duas partes, Samuel. Pois é, e até em cima desse tratamento, se não fosse para tratar com o devido respeito, ia só comunicar, eu penso, fora dos planos, segue a vida e não vai seguir com o contrato do atleta. Então, por isso, muita cautela com todo esse, vamos dizer, problema que acabou virando o novo contrato que foi apalavrado e agora chegou aí para a equipe do Ronaldo resolver. Agora, não tendo o Fábio neste início de trabalho, eu até comentei aí com o Panzi, ô Simões, não pode estender muito, porque o Cruzeiro também precisa definir a vida. Eu custo não acreditar que isso vai caminhar para um desfecho de que não seja o Fábio continuando. Eu não consigo acreditar nisso. Claro que aí é só um achismo, um palpite. Não sei o que você pensa, Simões. Pois é, exatamente, Samuel. Agora, boa tarde, né? Meio-dia em ponto em Belo Horizonte. Olha só, o Samuel, o Cruzeiro, né? Se a gente for pensar, desde lá de 2000, quando aconteceu a queda no final de 2019, o Cruzeiro 2020, o Cruzeiro passou a jogar dívida pra frente, e o caso do Fábio é só um, talvez seja o pior deles, né? Se a gente não tem acesso a tudo, mas se fizer a conta do Fábio na ponta do lápis ali, é um transfer ban. Com as repactuações que foram feitas. Exatamente. Né? O Cruzeiro, ele foi jogando pra frente, como se ele fosse subir. Então a de 2020 vão jogar pra 2021, porque aí voltou pra Série A, tem a receita de TV de Série A e aí paga o de 2020. Aí não subiu 2021, vamos jogar pra 2022, porque 2021 a gente sobe pra Série A e paga esse que tá atrasado. Já são 2 anos. Isso aí, essa bola de neve já tem 2 anos. Então, é uma coisa muito preocupante esse tipo de situação. Ok, é uma dívida da associação, mas, de toda forma, o Fábio, ele não tem obrigação nenhuma de não cumprir o que está assinado.
Por mais que ele seja o maior ídolo da história do clube, o cara que mais vestiu a camisa do Cruzeiro em todos os tempos, tricampeão de Copa do Brasil, bicampeão de Brasileirão, ele não tem a obrigação de cumprir o que não está, o que, entendeu? Assinou. O Cruzeiro assinou. Quem tem a obrigação é o clube. Quem cometeu a irresponsabilidade. Quem cometeu essa irresponsabilidade de ir jogando salário pra frente, pro outro ano, pro outro ano, pro outro ano, pro outro ano, que isso não é resolver o problema. E isso é a mesma coisa de contar com premiação de título. Tem a aí, mesma coisa. E na justiça, o Samuel pode dizer pra gente, o Rafael goleiro, acho que começa a receber, acho que tem Fabrício Bruno, tem uma pancada de gente. Eles vão começar a receber agora de acordo com o que a lei fala, Simões. A dívida da associação vai ser paga aí com 20% de receita e tem 6 anos para quitar 60%. Tá, mas isso aí vale para isso aí na teoria, porque na prática vem o Ministério do Trabalho. Eu não sei como é que funciona essa questão trabalhista, esses acordos assinados na Justiça do Trabalho. Quer dizer, é isso que preocupa a gente, Samuel. E o Cruzeiro, a gente imaginava que estivesse tendo um mínimo de gestão e a gente está vendo que não estava tendo. Entendeu? Porque essa situação do Fábio escancara isso. Eu não sei quantos milhões o Fábio tem a receber do Cruzeiro. Uma certeza que eu tenho é que é outro transfer ban a dívida do clube com o Fábio, que, repito, não tem obrigação nenhuma de fazer mais um acordo que seja bom apenas para o Cruzeiro, porque todos o que ele fez até agora estão assinados por ele e pelo clube, e o clube não cumpriu nenhum. E aí, isso que o Samuel trouxe, e é a lei, o que o Samuel falou, dos 20% das dívidas trabalhistas entrarem nisso, 20% da receita, mas é um grande ponto de interrogação. É uma lei nova, a da SAF, a gente não sabe como vai ser o daqui para frente. A lei está aí, mas as brechas, principalmente aqui no Brasil, sempre existiram. Essa questão trabalhista, principalmente, a Justiça do Trabalho, o advogado sempre descobre uma coisinha ou outra para tentar brigar em favor do seu cliente, e aí, no caso do atleta. Então isso também é um grande ponto de interrogação. Na teoria é de um jeito. Agora, o daqui para frente é que a gente vai ver como é que vai ser na prática. Pois é, então tem muita coisa ainda, tem muita água para passar debaixo da ponte. Ô Milton, daqui a pouco eu volto para falar do zagueiro Sidney, que já está na toca, e tem um outro zagueiro que está de saída. Eu volto daqui a pouco no Rádio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Boa tarde para todo mundo. Agora, nesse segundo tempo do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes, como eu tinha prometido, a situação de 2 zagueiros. O Sidney, ele teve aquela readequação aceita. O Paulo André fez a negociação com o staff do jogador. Ele já está na Toca da Raposa 2, iniciando a pré-temporada. E uma informação que vem da nossa co-irmã, a Rádio Sagres, lá de Goiânia, é que o zagueiro Ramon, ele tem negociação com o Atlético Goianiense. O Ramon, ele poderia rescindir o contrato com o Cruzeiro. O vínculo do Ramon aqui vai até o final de 2023. Ele não aceitou a nova política salarial e com isso tem a possibilidade realmente, mas a rescisão ainda está sendo negociada. Mas pode realmente o Ramon ir jogar no Atlético Goianiense. O Cruzeiro, Edu Panzi, tem hoje para zaga Maicon, Sidney, o Matheus Silva, os 3 contratados, e o Eduardo Brock, que tem contrato até maio e pode pegar mais jogador na categoria de base. Tem o Paulo disputando a Copa São Paulo, o próprio Everton. Acho que para o setor defensivo ali, para a zaga, já está bem servido com esta resolução do Sidney, que eu acho importante, hein, Panzi? E aí dá até para imaginar uma zaga, uma composição de zaga, né? O Sidney joga pelo lado esquerdo, o Maicon pelo lado direito. São 2 zagueiros muito experientes, tentando montar um Cruzeiro inicial, talvez com o Rômulo fazendo a lateral direita, até por falta de peças nesse momento. O Matheus Pereira pela esquerda. O Pesolano é um treinador que gosta de fazer aquela saída com 3 jogadores. Ele pode utilizar um volante para fazer entre os 2 zagueiros, que pode ser o Adriano, porque o Pedro Castro é um volante que gosta de chegar mais à frente. No Botafogo teve até muitas assistências para um volante.
ou puxar um lateral para fazer essa saída. O Rômulo tem uma característica de ter uma boa saída de bola, pode ser que isso aconteça. E aí você libera um pouco mais o Matheus Pereira, que tem até como melhor característica o ataque e não essa primeira linha defensiva. Então a gente vai conjecturando o que pode fazer o Pesolano dentro da ideia dele de jogo, dentro da ideia dele para esse Cruzeiro, com as peças que tem no momento. E eu repito o que eu falei ontem. Eu acho que para início de temporada, para um início de campeonato estadual, já é um elenco considerável. E aos poucos, à medida que o Pesolano vai conhecendo o grupo nos treinos, no dia a dia e principalmente nos jogos do campeonato estadual, aí ele pode fazer sim algum pedido para a direção de 1, 2 ou 3 peças para a principal competição do Cruzeiro e o foco, que é a Série B de 2022. Pois é, e por falar no Paulo Pesolano, ele será apresentado numa coletiva virtual. Já enviamos as perguntas e o Cruzeiro deve postar ao longo do dia. Vai ser bom também para conhecer sobre as ideias para esse início de trabalho. É apenas o segundo dia de pré-temporada, na Usa 2 ainda naquelas avaliações médicas, alguns trabalhos no campo, mas ainda é só o começo. Ô Alexandre Simões, eu penso, o Panzi falou aí sobre o elenco, que já em relação ao que terminou 2021 deu uma encorpada considerável. O Cruzeiro deve buscar um goleiro, independentemente da situação do Fábio e a não resolução do Jailson, até agora sem definição. E com a não vinda do Pará também, o Cáceres não vai ficar. Tem o Rômulo que pode jogar ali, mas vinha sendo volante. Enfim, gosta de jogar de volante. Tem o Giovani na base, tem o Riquelme. Talvez aí 2 carências neste início, um goleiro e também um lateral direito para esse time do Cruzeiro, hein, Simões? Pois é, exatamente, Samuel. Quando o Panzi falou ali do time, eu lembrei que na sua primeira entrada você falou que o Fábio vive uma indefinição, então isso traz uma insegurança. E aí o Panzi botou o Rômulo na lateral direita. Eu só lembrei da reta final do Rômulo na Série B do Campeonato Brasileiro. Só pus ele porque não tem outro. De 2021. Foi desastrosa, né, Samuel? Foi pesada. Então aí, eu quase caí da cadeira aqui. Quando eu lembrei, o Samuel falou que o Fábio não tem ainda definição. Rômulo. Mas aí vem Maicon, Sidney. Eu acho que a zaga muda de patamar. Acho que o Cruzeiro tem, sim, um time muito mais forte, pensando em Série B, do que teve em 2020 e 2021. Mais competitivo, né? Sim. No início de temporada, a gente já começa a ver uma cara, repito, para a Série B. São jogadores muito, muito interessantes. E a gente precisa ver essa reposição, como vai ser aí ao mercado. Porque, e também como você colocou, né, Samuel, independentemente da situação do Fábio, até porque o Lucas França, que é o goleiro que está lá, tinha até uma situação de um possível empréstimo dele, né, Samuel? Sim, só que ele se representou normalmente, era com o Santa Cruz, mas o Santa eu acho que já até anunciou outro goleiro, então isso deu uma esfriada. Mas há um entendimento, sim, que precisa buscar pelo menos mais um. Você pode até subir o Denives, que vai disputar a Copa São Paulo, que é um goleiro de muito potencial, mas há o entendimento de que precisa realmente buscar um com mais rodagem para compor este elenco do Cruzeiro e, claro, esperar a definição do Fábio. Agora, o lateral direito é que será um desafio achar aí no mercado. A lateral direita é a que tem a maior indefinição. O Cruzeiro já até informou, o Pará, ele não fica mesmo, isso a empresa que cuida da carreira do jogador já confirmou também, e o Cáceres, num primeiro momento, ele não aceitou a readequação salarial, o novo salário, porque todos esses contratos que estão sendo renegociados, os novos contratos, eles vão para a SAF, então tem essa possibilidade de ir com um salário diferente, e o Cruzeiro está negociando, não estipulou um teto e vai com esse teto, não. Quem tem um salário que está fora aí da realidade do mercado está sendo chamado também para essa renegociação, porque a ideia é enxugar o máximo que puder da folha salarial, porque a partir... Tem algumas coisas ainda sendo ajustadas, mas a partir do momento em que tudo estiver estabelecido na toca, aí é salário em dia, porque é o Ronaldo como dono agora. Então... Tem muita coisa acontecendo, muitas reuniões. O Fábio mesmo terá um novo encontro com a diretoria do Cruzeiro para tentar chegar neste acordo.
Mas importante, a informação que eu já trouxe aqui na Itatiaia. Essa dívida do Fábio, ela não vai ser jogada para a SAF. Para o Ronaldo já assumir isso de cara. Ele vai receber o que tem direito lá atrás, mas isso dentro daquele plano de renegociação de dívidas que a lei permite fazer. Então é esse o ponto principal nesta conversa com o goleiro Fábio. Acho que questão salarial ele poderia aceitar, não teria problema de ter uma redução, mas essa questão da dívida, isso vai render boas horas de reunião e muita conversa até que tudo seja definido. Ou para o sim, para a permanência do Fábio, para ir em busca dos 1000 jogos, ou para o não, para o fim da passagem do, para mim, maior goleiro da história do Cruzeiro. Tá combinado, Milton? Combinadíssimo, Samuel Venâncio.